Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente a mais uma conversa dessa série Professor Independente. Eu sou Arthur, professor de inglês. Hoje temos o prazer e o privilégio de conversar com Ricardo Barros. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Arthur. Muito animado para conversar com você, da sua realidade. Você tem uma trajetória bastante extensa e bastante rica dentro desse universo. Acho que você tem bastante a contribuir para vários campos, para professores que pensam em fazer coisas diferentes. Essa série é muito dedicada para professores que estão num contexto finalizando uma letras ou que estão num contexto de escola e querem migrar para começar a trabalhar de forma independente, né? Talvez professores independentes estejam também pensando em explorar outros campos, outros pontos da carreira. É uma oportunidade muito legal para a gente conversar sobre isso também. Ricardo, eu costumo pedir para, no começo, faz um panorama de como é que foi a sua trajetória, desde quando você começou a aprender inglês, quando você começou a ensinar, quando você começou a trabalhar de forma independente e as qualificações que você fez aí ao longo do caminho. Eu comecei a aprender inglês com 13 anos, que eu me lembre. Formalmente, eu morava em Teresópolis na época, região serrana do Rio de Janeiro, e eu e meu melhor amigo, que hoje em dia é o padrinho do meu filho, queríamos aprender inglês porque a gente estava interessado na época em futebol americano. A gente tinha uns cards que eu nem sei de onde vinham, estava começando a passar o futebol americano na Bandeirantes, se eu não me engano, e eu também tinha um interesse, e esse era mais meu do que dele, em RPG. Na época os livros também eram só em inglês. A gente tinha um amigo de um amigo que tinha eu acho que na época eles chamavam de Advanced Dungeons and Dragons, que hoje em dia eles voltaram a chamar de D&D, né? É o AD&D, né? Era o AD&D na época, nos anos 90. Bons tempos. Pós-D&D, que voltou a ser D&D de novo. Anyway. Então eu tinha esses dois interesses, e com 13 anos, basicamente, eu pedi para minha mãe me colocar num curso. Era chamada The English House, lá em Teresópolis. E eu acho que eu tive bastante sorte, apesar de morar numa cidade pequena, de ter tido uma série de professores muito bons inicialmente. O dono da The English House era o Nelson. O Nelson tinha experiência na cultura inglesa do Rio, tinha experiência de ter trabalhado na Inglaterra. E ele era um amante da cultura inglesa, assim. Cultura inglesa eu quero dizer British Culture, né? British Culture, não da escola, Então, de música, da rainha, né, das coisas da realeza inglesa. A gente tinha bastante coisa assim, cultural, eu acho, lá na escola. Então, eu fiquei lá de 13 a 18 anos, foram então 5 anos nessa escola, até eu me formar no colegial, né, que hoje em dia é o ensino médio. E aí quando eu fiz, na verdade, 17, quando eu me formei no colegial, meus pais mudaram nossa família de Teresópolis para Jundiaí. E comecei a estudar na cultura inglesa, aqui em Jundiaí. Uma coisa que eu me lembro, e que eu falo hoje em dia, o pessoal dá risada até, é que na cultura inglesa aqui em Jundiaí tinha uma fita dos Simpsons, uma fita VHS dos Simpsons, que tinha legendas em inglês. E isso era uma prized possession. Todo mundo lutava por essa fita, que você podia ficar uma semana com ela na sua casa, porque era o único material de inglês de vídeo autêntico que a gente tinha, né? Porque se você fosse na locadora, na época, né, numa Blockbuster da vida, ou etc., era um dia só. Era um dia só e tinha legenda em português, né? Então, aquele era o único material que a gente tinha. Eu saí de uma cidade pequena, né? Teresópolis hoje em dia tem 120 mil habitantes, para Jundiaí, que hoje em dia tem 400 mil, numa cultura inglesa, e mesmo assim só tinha uma fita para, sei lá, devia ter 300 alunos a escola. Para você ver a dificuldade que era, nessa época, você aprender inglês com materiais autênticos, né? Então, as pessoas, quando viajavam, traziam revistas, até jornais. Então, às vezes a gente manuseava jornais antigos, mas era assim, era o nosso um authentic material, um material de inglês autêntico, para você ver o inglês na vida real. E aí eu entrei na faculdade, em 2000, eu entrei na faculdade de História, na Unicamp. Inicialmente, minha ideia era ser professor de História. História é minha matéria favorita, eu queria ser professor, eu já tinha isso em mente, mas o que aconteceu foi que, mais ou menos em 2001, eu comecei a fazer
as aulas de inglês aos sábados, na cultura inglesa aqui em Jundiaí, e o Luiz Otávio Barros começou a ser meu professor. Foi aí que você conheceu o seu irmão, né? Foi aí que eu conheci o meu pseudo-irmão, Luiz Otávio Barros. Assim, depois de um tempo, eu falei, puta, eu quero ser um professor que nem ele, eu quero ter o impacto que ele está tendo em mim como aluno, porque as aulas dele eram, assim, excepcionais, sabe? Se até então eu tinha tido professores bons, o Luiz era um professor excepcional. Então, na metade da faculdade, eu decidi que eu ia ser professor de inglês, ao invés de professor de história. Mas eu já estava na faculdade, entendeu? Estava fazendo licenciatura, era uma boa faculdade em Campinas, no Unicamp. Falei, vou terminar, acho que a licenciatura vai me ajudar, pode me ajudar, né, o nome da faculdade, né, essas coisas no Brasil contam muito, né, o peso do seu diploma e tal, mesmo que fosse um diploma de história, eu achei que pudesse me ajudar. Então o que eu comecei a fazer, na verdade, foi tirar as certificações de língua de Cambridge, porque era o que eu conhecia, sabe, a cultura inglesa anunciava, né, as provas que hoje em dia são chamadas C1 Advanced, C2 Proficiency, na época a gente chamava de CAE, CPI. Eu estava com a minha irmã é pouco mais nova que eu, é 1 ano e 7 meses mais nova que eu, e nós fizemos as provas juntos aqui em Jundiaí. Eu fiz o CAE em 2003 e o CPI em 2004. Antes de começar a minha carreira como professor, eu comecei a fazer essas provas porque eu não tinha ideia, na verdade, do que um professor precisava. Assim, é só o que na minha cabeça, na época, fazia sentido assim, do que era necessário. Então é proficiency in language, né? Você saber falar inglês em alto nível. E aí no final da faculdade, no meu último semestre, precisava fazer poucas matérias, então eu tinha mais tempo livre, porque a faculdade de História era integral. Eu comecei a mandar uns currículos aqui em Jundiaí para aulas de inglês, em escolas menores, né, franquias e tal. E fui contratado pelo CNA aqui em Jundiaí. Eu fiz uma entrevista, eu acho que assim, o que atraiu a pessoa que me contratou foi o fato de eu, na época, ter o CPI. Não, mentira, eu tirei o CPI no final de 2004, então... ter tirado o CAE. E eu fazer uma boa faculdade, né, eu estava terminando a Unicamp, então, junto com o meu último semestre da faculdade, eu comecei a trabalhar no CNA, seja mais cedo ou mais tarde, todo mundo que começa a dar aula de inglês começa meio no susto, assim, né? Eu já tinha, aí eu acho que 22 para 23 anos, mas foi meio assim, meu treinamento foi assistir algumas aulas de outros professores mais experientes e depois me jogaram na sala, Teacher's Book, Student's Book, e vai lá campeão, né? Quando você prestou para essas vagas, como é que estava a sua expectativa de conseguir o emprego? Eu não tinha uma grande expectativa, felizmente, assim, eu sempre tive muita sorte em relação aos meus pais me apoiarem, então nem era uma coisa que eu precisava necessariamente fazer, porque meus pais ainda me mantinham. Eu queria mesmo começar, porque eu já tinha decidido que eu queria ser professor de inglês, e na cultura inglesa eu já tinha conversado com a dona da cultura inglesa aqui, ela falou, olha, a gente só vai contratar você no futuro, né, hipotético, quando você já tiver experiência e tal, né, a gente não contrata pessoas assim que nem que ainda estão na faculdade, bababá. Eu não sabia exatamente se outras escolas contratariam também, né, mas eu fui mandando, imprimi meu currículo lá, tantas cópias, e fui procurando na cidade, e na verdade só fui chamado no CNA, nenhuma outra escola me chamou. E tinha um monte de franquias aqui, tinha, vou dizer, Wizard, Skill, Pink and Blue, Freedom, algumas que eu nem sei se ainda existem, né? E aí comecei dessa forma, eu ia para a faculdade de manhã ainda fazer umas 2 matérias, aí eu chegava de Campinas e ficava... era um esquema que no CNA que era particular aqui de Jundiaí, eu não acho que seja uma coisa da franquia. Eu ficava lá de tarde e de noite, vamos dizer assim. Então, mesmo quando eu não estava dando aula, eu estava preparando ou estava fazendo outras coisas. Às vezes tinha umas aulas extras de música, às vezes a gente ficava batendo papo, dando risada na sala dos professores, realmente. Mas eu meio que era contratado por 2 períodos, assim, como uma... você era contratado full time, tipo, você não era contratado horista. Não era contratadorista. Era um salário pífio, que na época devia ser um pouco mais do que o salário mínimo. Eu acho que eu ganhava tipo R$700 para ser full time, né? 40 horas. 40 horas. Muito doido. E eu trabalhava sábado de tarde, porque sábado de manhã eu estava fazendo preparatório de CPI.
Então eu trabalhava sábado de tarde no CNA, que tinha 2 aulas ainda. E eu aprendi bastante com os professores que já tinham mais experiência mesmo, sabe? Porque eu sabia que eu não sabia fazer grande coisa, né? Que meu inglês era bom, mas que já percebi de cara que isso não seria suficiente. Eu lembro de um professor chamado Christian, de um professor chamado Paulo, de uma professora chamada Josi, do Leandro, 4 dos professores com mais experiência no CNA aqui em Jundiaí, conversando bastante com eles, pedindo ajuda para preparar as aulas, pedindo para eles me mostrarem as aulas, né, que eles com frequência tinham dado. Eu comecei assim, copiando as aulas dos outros, né, e usando o Teacher's Book também, né, as sugestões do Teacher's Book, e assim foi. Aí eu mudei para o Rio no final do ano, nesse final desse ano, quando eu fiz o CPI. Mudei para o Rio porque eu casei com a Gabriela Frois, que também é professora de inglês e sou parceiro, eu sei, atualmente minha amiga. E aí lá eu consegui um emprego no CNA de Copacabana, então eu já tinha alguma experiência, né, já conhecia o material, foi mais fácil, vamos dizer assim, conseguir esse segundo emprego como professor. Mas eu lembro que já no meu segundo emprego, então eu tinha aí 8 meses de experiência, vamos dizer, na metade desse semestre que eu estava no CNA de Copacabana, eu pensava assim, tem tanta gente aqui que tem mais experiência que eu, sabe? Por que eles estão aqui ainda, se eu já estou almejando trabalhar num lugar, if nothing else, porque vai ganhar mais do que ganha aqui, entendeu? Causava um estranhamento, assim, professores que estavam ali faz tempo e meio que pareciam estar presos por qualquer motivo, ter chegado num platô, assim, né? Num platô, seja de conforto, né, na zona de conforto. Eu já tô, assim, aiming higher, sabe? E você, que certamente é melhor professor do que eu nesse momento, não tá. Por que será? Achava estranho. Na metade do ano eu mandei um currículo para a cultura inglesa do Rio e fui contratado. Comecei na cultura inglesa em agosto de 2005. Na cultura inglesa que eu fui começar a ser exposto a coisas como treinamentos com mais frequência, eventos de professores, por exemplo, encontro das filiais da Zona Sul. Eu trabalhava em Laranjeiras. Como é que era o encontro de todas as culturas inglesas do Brasil? Era ABSE. ABSE e LABSE das culturas inglesas da América Latina. Então, o mundo começou a se expandir, assim, em termos do ensino de inglês. Então, sexta-feira, às vezes, eu ia numa outra filial fazer curso, então tinha uns cursos, assim, uns workshops mesmo, que professores mais experientes davam, e, se eu me lembro, você nem pagava nada, você só tinha que se inscrever e ir na sexta-feira, porque com frequência não tinha muita aula na sexta-feira, eu lembro de ter ido em Ipanema, fazer um workshop, no Leblon, fazer um workshop de pronúncia, e esse workshop de pronúncia que eu fiz foi uma coisa que eu falei, putz, tá aí uma coisa que eu não entendo. Tinha tido contato mínimo como aluno e evitava até então, assim, né, quando isso aparecia nos livros e tal, eu dava aquela pulada, ou então assim, aquele, sabe, fingia. Não tinha aquela confiança, né, para abordar esse tema. Mas foi só em janeiro de 2009 que a cultura do Rio voltou a oferecer o Celta. Eles ficaram um tempo sem oferecer o Celta. E eu fui da primeira turma da cultura do Rio, em janeiro de 2009. Então você viu, eu já estava aí 4 anos como professor quando eu fiz o Celta. Assim, nesses 4 anos eu tinha feito um workshop de pronúncia numa sexta-feira, e era todo o conhecimento de fonética e pronúncia que eu tinha mais formal. Como para muita gente, o Celta para mim foi um divisor de águas. Assim, eu comecei a conhecer autores aí né, tipo Scott Thornbury ou Penny Earl, né? E que, assim, eu realmente não tinha contato até então, né? Não fazia parte de um outro mundo isso. Uhum. Então, em 2009, isso foi em janeiro de 2009, fiz o Celta intensivo. Aí eu estava me separando da Gabriela nessa época. E aí eu voltei para Jundiaí, em 2009. Uhum. Com o meu Celta debaixo do braço. E aí vim trabalhar na cultura inglesa aqui de Jundiaí, porque eu já tinha trabalhado 4 anos quase na cultura de São Paulo, na cultura do Rio de Janeiro, já tinha o Celta. Então, aí eu mudei para cá e comecei a trabalhar na cultura aqui. E porque eu tinha o Celta, e também porque na cultura do Rio eles começaram a usar o tal quadro interativo antes daqui,
Quando eu cheguei, eles tinham um quadro interativo e eles estavam começando a colocar em mais salas. Então eu era a pessoa que mais tinha experiência com os quadros interativos. Então eu comecei, meus primeiros treinamentos para outros professores foram sobre o quadro interativo, porque eu tinha tido treinamento no Rio, com o Guilherme Pacheco, eu me lembro, Guilherme Pacheco, excelente. Minha primeira experiência, vamos dizer assim, com treinar outros professores, foi basicamente ensinar as pessoas a usarem o quadro interativo e como configurar as coisas, né? Coisas muito simples, mas que eu sabia e os outros professores não sabiam, porque eu já tinha usado aí, eu acho que por um ano, lá no Rio, talvez um semestre pelo menos, o quadro interativo. Então essa foi a minha primeira experiência de treinar professores. Na cultura aqui em Jundiaí, eu conheci o Brass Thistle. O meu primeiro evento do Brass Thistle foi, se eu não me engano, em 2010. Eu acho que foi em São Paulo, justamente. E depois, em 2012, no Rio de Janeiro. Então eu me tornei membro do Brass Thistle. E saí um pouco dessa bolha da cultura, né? Porque enquanto você fica nessa coisa de ápice e lábice, a cultura parece que o seu universo é só aquele, né? E a primeira vez que fui o Brass Thistle e conheci professores que eram freelancers ou professores particulares e pessoas que tinham muita experiência. Foi assim, o universo é muito maior do que eu pensava, né? Se o universo aos poucos estava se abrindo para mim como professor, eu acho que foi a partir de ir aos eventos do Brass Thistle que eu realmente comecei a entender o tamanho do ILT e as possibilidades que isso gerariam para você ali de carreira, né? Exatamente, exatamente. Então foi isso em 2010, 2012, meus primeiros eventos de Brass Thistle. E aí em 2013, a Cultura de São Paulo voltou a oferecer o Delta, que eles também ficaram um tempo sem oferecer. E aí eu, de novo, fui da primeira turma que fez o Delta. Então eu fiz o Delta com pessoas que na época eram do departamento acadêmico da Cultura de São Paulo, a Catarina. Pegou os pioneirismos. Isso, mas assim, right place, right time, sabe? Eu acho que, por exemplo, se eu não tivesse me divorciado, talvez eu fosse fazer o Delta só muito depois, porque o Delta chegou de volta ao Rio anos depois. Eu já tinha saído da Cultura de São Paulo, da Cultura de Jundiaí. Eu acho que eles voltaram a oferecer o Delta do Rio, tipo, 2017, sabe? Então, o fato de eu ter me divorciado e voltado para Jundiaí, meio que por acaso me deu acesso a esse Delta da Cultura de São Paulo em 2013. Eu falo que eu tenho bastante sorte nas coisas, eu tenho um tipo de inteligência escolar, assim, eu sou um bom test taker, eu tenho boa memória para coisas assim que você tem que memorizar, sabe, de termos e etc, né? Então, o Delta Módulo 1, por exemplo, que tem uma taxa de reprovação, acho de 40% mundialmente, eu passei com mérito. Aí, isso dentro da Cultura de São Paulo, as pessoas falam, nossa, só eu passei com mérito, de uma turma de tipo 10 pessoas, que eram todas do departamento acadêmico de São Paulo. Então, isso começou a gerar mais oportunidades, eu acho. Eu fiz o Delta em 18 meses, se eu não me engano, eu acabei em 2015, no início de 2015, o módulo 3. Eu comecei na metade de 2013 e acabei no início de 2015, se eu não me engano. Essa conta, tá certo? Essa conta, acho que sim. 2013, metade de 2015, faz sentido. Isso, você fez preparatório para o módulo 1, não? Fiz na cultura. Porém, na cultura mesmo. Como eu posso estar, eu vou dizer exatamente o que eu penso, porque já faz muito tempo e as pessoas que envolvidas eu não gosto muito. Então, as pessoas que eu trabalhava na cultura e a Cultura de Jundiaí pagava o meu Delta. O meu preparatório de módulo 1 não foi bom, mas eu não podia reclamar, porque estavam pagando para eu fazer na empresa em que eu trabalhava. A nossa tutora, vamos deixar ela sem nome, apesar de, se você entender, pessoas que entendem o suficiente da cultura vão saber quem é. Mas a nossa tutora falou assim, vocês são professores experientes, vocês mesmos podem corrigir os mocks, entendeu? É só olhar a resposta e corrigir. Eu pensava, não, se eu soubesse a resposta, eu fazia, eu não precisava estar aqui, entendeu? Então, o que eu fiz foi, eu paguei uma pessoa para corrigir meus mocks por fora. Certo. Que na época era o Damian Williams, que trabalhava no Rio. Ele tinha sido meu tutor do Celta, e ele era external assessor do Delta. Ele acabou sendo meu external assessor do Delta Módulo 2.
E para ser, na verdade, para ser tutor de módulo 1, não existe nenhuma formalidade. Em teoria, qualquer pessoa pode ser tutor de módulo 1, né? Cambridge só oferece a prova. Como você se prepara, assim... É problema do candidato, né? É problema do candidato, exatamente. Então, se o seu tutor vai ser bom ou não, né? Se a instituição onde você está se preparando é boa ou não, eles não se importam, né? Então, eu paguei para ter... Eu tinha umas sessões extras com o Damien e ele corrigiu os meus mocks. E, na verdade, foi por isso que eu tirei Distinction, que chama. Eu falei mérito, antes era Distinction. Pass with Distinction. Eu tirei Distinction. Ele me deu o caminho das pedras, assim, e falou, olha, Ricardo, aqui você pode ganhar mais pontos fazendo dessa forma. Ele me deu um feedback que foi muito importante, que jamais eu ou os meus colegas que teriam que corrigir os mocks sozinhos iríamos descobrir, porque tem coisas que nem no enunciado da prova está escrito. E ela não dá os requisitos, né? Fica meio que a critério do candidato elaborar o quanto ele consegue elaborar. Sim. Tem várias coisas que, vamos dizer assim, ou são subentendidas ou simplesmente não estão escritas na prova. Sim. Você tem que... alguém tem que te dizer como funciona para você conseguir fazer os mais pontos, né? Então, fica a minha recomendação para candidatos, e não porque, por coincidência, eu vou dar um Delta Módulo 1 esse semestre, mas se prepare com um bom curso e que tenha pessoas que deem feedback no seu mock, porque é de longe a coisa mais importante do Delta Módulo 1 na prova. Eu acho e não tem problema fazer jabá aqui, não. Pode fazer o teu jabá. Então, que bom, então. Fique à vontade. Eu, sem nenhuma humildade, eu acho que eu sou a melhor pessoa que faz feedback de mock no Brasil. Não vou dizer no mundo, porque do mundo eu não conheço todo mundo, mas do Brasil eu conheço e ninguém faz melhor do que eu. Porque eu aprendi com o Damien, que eu te paguei extra pro Damien me ensinar. Foi bem assessorado. Fui. Aprendi com o Damien é muito bom. Não, maravilha. Você tá passando isso adiante agora no formato de um preparatório para o módulo 1 que você está oferecendo. Sim. Junto com o Hugo da Express lá em Goiânia, e os tutores são a Taylor, a Marcela Sintz, o Hugo e eu. Você concluiu o seu módulo 3 ali em meados de 2015, você falou, 2015, né? Nesse momento, eu estava trabalhando como coordenador da cultura aqui em Jundiaí e estava odiando, assim, com todas as minhas forças, porque me foi vendido que eu poderia dar treinamento para os professores, que eu poderia observar aulas e não sei o quê, e na verdade só ficava atendendo o pai e choramingo de pai e de aluno, sabe? Do tipo, o meu filho discutiu com o professor sobre a capital do México, e o professor, sei lá, sabe, umas coisas assim absurdas, que nada tem a ver com dar treinamento ou fazer um professor dar aulas melhores. Então, eu estava por aqui de ser coordenador, e, ao mesmo tempo, eu tinha ido para a Cultura em São Paulo. Na época, o diretor da Cultura era o Vinícius Nobre. Não sei se diretor era o nome apropriado, mas a pessoa do departamento pedagógico era o Vinícius Nobre. Ele falou: Ricardo, enquanto você trabalhar na Cultura de Jundiaí, ninguém vai te contratar ninguém vai treinar você para ser tutor de Celta, que era um dos meus objetivos. Porque você está preso lá, e aí a pessoa vai falar: eu quero que você venha para São Paulo, mas você tem que dar aula lá, porque você tem um contrato e tal. Então eu juntei essas duas coisas, o fato de que eu não estava feliz como coordenador, e o fato de que eu queria ser tutor de Celta, pedi demissão e fui ser autônomo. Mas pedi demissão no meio do semestre, sabe? Foi assim... eu estava cansado mesmo. Uma expressão do seu cansaço, assim, né? Uma demonstração do cansaço que você estava sentindo. Eu tinha algumas turmas, e algumas delas eu ainda dei até o final do semestre, porque eles não tinham professor para substituir suficiente. Então, eu acho que eu ainda dei pelo menos 2 turmas até o final do semestre. Eles me pagaram como se fosse um freelancer, mas eu realmente pedi demissão no meio do semestre. Comecei a procurar alunos particulares, né? Então, na verdade... Até então você não tinha tido aluno particular? Nunca tinha tido. Mentira, eu tinha dado uma aula de reforço para uma amiga da Gabriela quando eu morava no Rio,
mas tinha sido assim, uma experiência one-off. Não foi nem um curso que você deu, foi uma aula. Não, foi umas aulas. Umas aulas, um conjuntinho de aulas, entendi. Um conjuntinho de aulas para alguém que ia fazer prova na escola, que precisava de reforço mesmo, né? Era uma adolescente tipo, de uns 16 anos, eu lembro vagamente da cara dela. Mas eu nunca tinha tido vontade da aula particular, eu me sentia bem nos cursos, com turmas, né? Eu sempre tive muitas turmas, eu estava, vamos dizer assim, em ascensão, né? Então eu nunca tinha passado pela minha cabeça, realmente. De vez em quando até vinha um aluno perguntar, né? Isso acontece às vezes em curso de inglês, e eles vêm até sem maldade, mas assim, não vem o conflito de interesse, mas vem perguntar de aula particular, às vezes para o filho, né? Ou às vezes... Às vezes para suplementar o que estão recebendo na escola. Então, na verdade, o que eu fiz foi, quando eu saí, contactar pessoas que já tinham falado comigo. Aí disso eu arranjei uns 3 alunos para começar. Eu tinha essas turmas que eu estava terminando, e a minha esposa também na época me deu suporte. Ela falou, não, eu estou vendo que você não está feliz, então vai lá, se eu precisar pagar uma parte maior das contas enquanto você está se reestruturando, você não tem problema. Foi assim que eu comecei como autônomo, foi me jogando, pediu as contas e e resolveu sair por esse caminho. Eu mandei um e-mail para as 3 escolas que davam Celta na época em São Paulo, que eram a Seven, a Target. Além da cultura inglesa tinha mais uma, agora é o São Paulo Open Center, mas tinha uma outra que me falha a memória, que meio que virou o São Paulo Open Center. Não que a escola tenha virado o São Paulo Open Center, mas os tutores de lá foram para o São Paulo Open Center depois, atualmente. Não consigo me lembrar exatamente qual mas tinha uma terceira. Tinha uma outra. A Seven, a Débora me mandou um e-mail muito querido falando obrigado, mas nós não temos interesse, nós já temos tutores suficiente. A outra escola disse a mesma coisa. Mas o Bjarne da Target falou, putz, eu tenho um tutor aqui que é irlandês, só que ele vai ter que ir embora do Brasil por problema de visto. Então eu preciso de outro tutor. Vem aqui falar comigo para ver se, né, na verdade, para ele ver se ele iria me treinar. Porque as pessoas às vezes acham que, né, o que eu preciso para ser um tutor de Celta? Ter feito Delta. Isso é verdade, mas não significa que todas as pessoas que fizeram o Delta são elegíveis para... Você precisa de uma certa experiência e você tem que ter soft skills também, né? Você não pode ser o tipo de pessoa que dá patada em todo mundo, porque isso não ajuda. Assim, né? Você, na posição de treinador, mas especificamente num curso como o Celta, você tem o poder, assim, tanto de alavancar a carreira de alguém, como acabar com a carreira de alguém. Né? Você fala, puta, você é um professor uma merda. Né? E o cara vai desistir de ser professor, talvez, por conta desse tipo de coisa. Né? Então nós tivemos uma conversa longa, eu com o Bjarne, ele decidiu me treinar. 3 meses depois que eu saí da cultura, eu estava sendo treinado para ser tutor de Celta pelo Bjarne von Sild, que é da Target, agora ele está em Portugal. Mas ainda oferece cursos online do Celta para brasileiros e tal. Por muito tempo, eu era tutor de Celta, em geral, às sextas-feiras, né, que é o dia tradicional pré-pandemia dos Celtas, e dava aulas particulares, né? Do Celta extensivo durante o semestre, e dava aulas particulares durante a semana. Eu comecei a escrever um blog nessa época, sugestão do Luiz Otávio, na verdade, para aumentar a minha participação, para ficar conhecido, porque você, como professor autônomo, tem que ser conhecido de alguma forma, né? Pela sugestão do Luiz Otávio e pelas condições da internet na época, que são muito diferentes das de hoje em dia, faz quase 10 anos isso, 2015. Eu comecei a escrever um blog, então eu escrevi sobre como foi meu treinamento para ser tutor de Celta, eu escrevi sobre o meu Delta, né, dando dicas de preparação. Eu comecei a escrever, a compartilhar aulas de conversação que eu dava com meus alunos. Então eu botava as aulas lá com os slides para as pessoas baixarem e compartilhava, acho que no Facebook, essas aulas, se eu não me engano também. Então foi assim que eu fui crescendo
minha marca, o meu nome, vamos dizer assim. É uma representação do que era ser influencer nesse contexto. Isso, talvez. Em 2015, era ter um blog e compartilhar coisas no Facebook. Eu acho que era a maneira de você crescer a sua base de alunos, a carteira, né? De alunos, exatamente. Eu fiz isso por muitos anos, e aí continuando, indo nas coisas de Bret Easel, né? Porque quando você se torna autônomo, eu acho que o Bret Easel é uma ferramenta importante, assim, de conhecer coisas novas, conhecer mais pessoas, fazer networking e se apresentar mesmo, né? É uma coisa que eu sempre gostei bastante. Eu fui a todas as conferências internacionais do Bret Easel de 2010 até 2022. A de Goiânia do ano passado foi a primeira que eu não fui, em 12 anos. E a gente pode falar por que disso depois. Mas eu acho que isso de estar sempre fazendo parte do Bret Easel, me apresentando, também me ajudou a fazer essa transição, quando me tornei autônomo, de dar aulas particulares para alunos, para começar a dar aulas para outros professores, e começar a oferecer cursos para professores, e workshops, e etc. Eu acho que ajudou eles falam, a estabelecer sua autoridade como... E o Celta também, né? Porque o Celta, você tem um Cambridge's backing, vamos dizer assim, para dizer que você é um tutor que sabe o que está falando, né? Ter feito Delta e ter sido tutor de Celta por muito tempo, eu acho que ajudaram também a... Você conhece muitos professores fazendo Celta, e isso é muito gratificante, porque muitas vezes eles estão no início de carreira, apesar de nem sempre. Depois você vê essas pessoas crescendo e às vezes virando parceiras, e isso eu acho muito... É muito bonito ver, né? Muito bacana. Mas deixa eu só entender uma coisa, pode falar. Você não parou de dar tutoria de Celta nesse tempo, você continuou? Eu fui tutor de Celta de 2015 a 2022. Você continuou, então, aí você... até depois da pandemia. Eu parei em 2022. Junho de 2022 foi o último curso que eu dei. E nesse meio tempo, então, eu trabalhei basicamente em todas as escolas que oferecem o Celta do Brasil. Na Target, eu comecei. Na Seven, eu inaugurei o Celta da Casa Thomas Jefferson em Brasília. Eu dei Celta pela Cultura em São Paulo. Inaugurei o Celta do CNA de São Paulo, mas que eles fazem majoritariamente online, né? Então, em todo lugar eu fui lá me meter. E aí, como tutor do Celta, você primeiro começa como... Eles chamam de tutor assistente, depois você vira tutor principal. Main tutor, né? Main tutor, então você precisa de 2 anos de experiência. Não, é isso? Eu não vou lembrar. Mas por aí. Então talvez 2017 eu comecei a ser main tutor. E aí fui fazendo essas outras coisas. E sempre dando aulas particulares. O que mudou foi que nesse meio do caminho eu comecei a dar aulas para professores ao invés de alunos, especialmente preparatórios para o exame, C1, C2, aulas de gramática para professores, ou gente que queria uma coisa específica de pronúncia, né? Ou aula de conversação, que eu sempre gostei de dar. Esse foi o meu caminho, assim, desde lá atrás, 2004, 2005, quando eu comecei no CNA como professor, até agora como, vamos dizer assim, treinador de professores e etc. Antes da gente conversar, da gente sentar para bater esse papo, eu tinha te perguntado se tudo bem a gente conversar desse período que você teve ausente. E você disse que você toparia falar, só para as pessoas que estão assistindo não acharem que eu estou invadindo um espaço que talvez você não queira conversar, só para dizer que foi um assunto acordado entre nós. Teve um tempo que você se afastou da área. E eu pensei que talvez fosse uma oportunidade interessante da gente falar sobre isso, porque eu tenho visto muitos professores particulares, autônomos, particulares, independentes, chame como quiser, falando sobre talvez uma necessidade de afastamento da área por motivos que sejam. Topa conversar um pouquinho sobre isso? Claro, o que aconteceu? O que aconteceu comigo foi, em 2022, em janeiro de 2022, eu tive Covid. Eu já estava vacinado, né? 2022, eu já tinha tomado pelo menos 2 doses da vacina em janeiro. Me derrubou, assim, por uma semana. Estava no meio de um Celta intensivo, foi uma loucura. Porque tiveram que me substituir, porque eu não conseguia simplesmente sair da cama, assim, eu estava, né, com dor,
não tão sério que eu tivesse que ser internado, que bom, mas sério o suficiente para que eu não conseguisse fazer nada, nem trabalhar. Assim, é o meu entendimento que essa Covid desencadeou aí um processo de burnout que virou uma depressão muito forte. Eu consegui chegar no final de... eu fiz esse Celta de janeiro, era um grupo pequeno e tal, acabou dando certo, apesar de eu ter ficado 5 dias de molho, vamos dizer assim. E aí eu dei mais um Celta, eu terminei o Celta, mas eu parei, eu estava dando preparatório de proficiência, que eu acabei não terminando. Até devolvi dinheiro para algumas pessoas que tinham pagado já. Algumas pessoas estavam pagando mensalmente e tinham, acho que 2 pessoas tinham pagado pelo curso inteiro, e eu devolvi uma parte do dinheiro. Como particular isso? Como particular, Como particular. Uhum. Então a única coisa, basicamente, que eu fiz nesses anos todos, não como particular, foi o Celta. Tem algumas outras exceções que a gente até pode falar depois se quiser, mas que não são relevantes para essa parte da história. Uhum. Então, como particular, eu já estava no meu limite, assim, de conseguir fazer as coisas. E mesmo que eu estava fazendo, já não estava fazendo 100%, sabe? Já estava perdendo a hora de certas coisas, perdendo deadlines e tal. Então, na verdade, precisei parar para me cuidar. Eu não estava dando conta das coisas, sabe? Assim, no dito popular, acaba dando ruim, eu acho, né? Tá. Você sente que foi por uma questão de você estava já com uma agenda bastante lotada e não estava conseguindo administrar aquilo? Ou você sente que a tua agenda estava ok, mas por causa de uma, vamos dizer, de uma consequência da tua questão de saúde, você deixou de conseguir administrar uma coisa que você estava conseguindo administrar antes? Não, minha agenda não era muito cheia, mas eu tinha outras coisas, né? Quer dizer, eu tinha um filho pequeno, eu tinha me divorciado durante a pandemia, então... tudo somando a essa carga mental, né? Isso, eu acho que mais do que, vamos dizer assim, horas de sala de aula, eu tinha uma carga mental que estava me colocando para baixo. Eu acho que essa era a maior coisa. Só que, se por um lado foi positivo, vamos dizer assim, deixar o teaching de lado para focar em fazer terapia né, ir a psiquiatra e tomar remédio e tal. Por outro lado, você não trabalhar, e eu não estou falando assim do ponto de vista capitalista pelo dinheiro, não, mas pela sua saúde mental de ter algo produtivo para fazer algo. Sim. Assim, a nossa profissão é uma profissão muito criativa, né? Uma profissão que demanda você estar sempre pensando rápido então o fato de eu ter parado de fazer isso foi um mixed blessing, sabe? Porque por um tempo foi bom, mas depois foi ruim. Eu acho que me afundou mais eu ter me afastado totalmente assim do teaching. Nossa, cara, é muito isso. É interessante você estar comentando isso, porque assim, por várias vezes eu converso com professores sobre a necessidade de descansos e a necessidade de férias, né? E é muito comum a gente conversar com professores que tenham uma certa dificuldade de se organizar. Não estou falando que nada disso é o teu caso, eu estou dizendo realidade que se apresenta, né? Mas é muito comum a gente pegar professores que têm dificuldades de se organizar. E quando essa dificuldade de se organizar acontece, quando a gente, né, tem essa dificuldade da perspectiva, o descanso acaba sendo estressante, porque você vislumbra isso, de você estar sem atividade, você não tem certeza do que vai acontecer, você não sabe o que você vai conseguir manter, né, pagar as contas no próximo mês, aí surge dificuldade financeira, surge a falta de atividade, e tudo isso vai contribuindo para um estado de saúde mental de uma forma muito derradeira, né? Você vai ficando cada vez... E imagino que o que tem acontecido com você foi uma expressão incrivelmente potencializada disso. A necessidade de parar e o byproduct, né, o efeito colateral disso, que é você parar e piorar e agravar um quadro, né, e agravar uma coisa que estava acontecendo com você já. Assim, isso chegou num ponto, e eu falei já isso no vídeo do meu Instagram, não tem porque eu não falar sobre isso, em que eu pensei em me matar, assim. Só que
para você ver como são as coisas, não sei qual é a sua experiência em relação a isso, mas quando você está numa depressão profunda, se matar requer uma ação, e você não é capaz de ação nenhuma. Então, você está tão mal que nem se matar você consegue, na verdade. Você só pensa, né? Para conseguir fazer, teria que estar um pouquinho melhor. Não, e faz total sentido isso que você está fazendo. Você está falando, é uma das expressões da depressão. Sim, a vontade de querer, né, deixar de viver, e a falta de motivação de executar é muito comum. Porque tudo parece assim, as soluções para tudo parece tão difícil que você fala, puta, se eu me matar eu resolvo isso, né? Se eu me matar eu resolvo aquilo, ou eu não tenho que lidar com isso ou aquilo, né? Nesse caso, assim, o fato de eu ter um filho pequeno contou muito para né, eu ter superado essa parte da depressão, porque né, eu pensava em vê-lo crescer, né, e não estar aqui, e ele tem um colega de sala cujo pai morreu num acidente de carro. Eu falo, cara, isso né, deve ter um efeito tristíssimo para criança, né? Então, viver sem um pai, né? Então, eu acho que isso me ajudou, é claro, conseguir acertar os remédios e fazer muita terapia e conversar sobre isso. Foi o que lentamente me fez sair da depressão profunda, assim. E eu falei isso no meu vídeo e estendo isso para as pessoas que forem assistir a nossa entrevista também. Se você estiver passando por isso e quiser conversar com alguém, assim, eu realmente fui no fundo do poço. Eu posso ouvir, sabe? Às vezes só precisa alguém para ouvir, alguém que não vai julgar, né? O que não vai falar, é só você ter força de vontade, ou umas coisas que de vez em quando as pessoas falam, até sem maldade, mas que só pioram a situação, né? Então, e é aquilo do, não, vira essa boca pra lá, não quer se matar, não. Não fala. Se as coisas fossem muito, muito fáceis de serem resolvidas, não são muito sérias, né? Dependem de muita ajuda profissional, né? Não de achismo, nem nada disso. E eu acredito que a gente tem tem um gargalo muito forte na nossa área como particular, que é o fato de, a partir do momento, isso é uma coisa que muitos professores relatam, a partir do momento que você para de dar aula em escola e você começa a dar aula particular, você sente o quão sozinho você tem que fazer as coisas. E ter que trabalhar muito sozinho. Apesar de que você estava trabalhando muito com teacher training, eu imagino que você sempre teve as suas parcerias, você manteve com... Mas, queira ou não, grande parte acaba dependendo da gente, né? Especialmente pós-pandemia, em que tudo virou online, você perde o elemento humano, né? Um pouco da nossa profissão. Então, foi parte do que me botou nesse caminho. Você parar de ver gente, sabe? Porque eu não sou, vamos dizer assim, uma pessoa super outgoing e na minha vida pessoal. Você fala, mas você é professor e tal, mas professor é diferente, né? Professor is an act, né? Você põe a sua máscara. Uma coisa não tem a ver com a outra. E a máscara do inglês e vou lá fazer minhas coisas. Mas eu perdi essa coisa de ver gente, que eu ia para São Paulo toda sexta-feira e almoçava com os outros tutores, né? E às vezes a gente ia para o bar com os alunos, com os candidatos depois do CELTA e não sei o quê, e virou só online, e que na hora do intervalo vai cada um na sua casa pegar o seu café, né? Vai cada um na sua casa no banheiro, não tem mais small talk no corredor, e eu acho que isso, em especial, deixou a nossa profissão, para quem é autônomo, ainda mais solitária, porque ficou mais impessoal, né? Porque, por exemplo, antes da pandemia, eu e minha esposa tínhamos uma sala aqui em Jundiaí, com uma mesa, com cadeiras, com armário, uma lousa, e a gente dava aulas particulares, sim, mas a gente via gente, né? Não era só estritamente a aula, porque o aluno chegava mais cedo, ou depois da aula você ficava conversando em português que fosse, mas você estava mais envolvido do que só profissionalmente. Tinha
outros tipos de conversa, né? E isso acaba se perdendo acabou a aula, desligou, foi cada um pro seu canto, né? Então, é claro que tem vantagens, né, de dar aula online, tem infinitas vantagens. Por exemplo, eu posso pegar meu filho na escola sempre que necessário. Eu pego meu filho na escola 3 vezes por semana. E eu levo na escola também, sabe? E volto a tempo de dar aula. Só tudo ser online, eu acho que aumentou essa sensação de né, eu estou fazendo tudo sozinho realmente. Isolamento mesmo, né? Isolamento, não, realmente, potencializou bastante. Isso acaba sendo uma coisa que a gente chama de fator de vulnerabilidade, né? E a gente sabe que para sair de um quadro depressivo, o fundamental é rede de apoio, né? É diferente uma rede de apoio que está geograficamente próxima de uma rede de um grupo de WhatsApp. Sem dúvida. Várias pessoas ou falaram, eu nesse tempo que eu fiquei fora, eu ia te mandar mensagem, ou até mandaram e eu não ia responder. Quem mandou não teve resposta. Então, tá presente pelo WhatsApp não resolve, né, esse tipo de isolamento. Você precisa de gente mesmo, que esteja próxima, né, e de ajuda profissional. É o buraco mais embaixo, assim. Tomar cuidado que no teu caso foi uma cadeia de coisas, né? Que começou com o Covid, que a gente sabe os efeitos que tem no nosso humor posteriormente, que foi agravado por uma sobrecarga do seu divórcio, do teu filho pequeno, que culminou depois. E quanto tempo você ficou afastado? Acho que 2 anos to the day, assim. E aí, logo depois que eu decidi me afastar, eu desliguei meu Instagram profissional, porque as pessoas estavam me mandando mensagem, eu falei, eu não vou responder essas mensagens, vai ser pior. O Instagram tem essa possibilidade de você, eu nem sei como chama oficialmente, mas você desliga e não deleta. Inativar, então, né? Inativar a conta. Então eu deixei ela lá inativa e só voltei agora, faz acho que 1 mês, talvez, se é que já tem 1 mês que eu voltei. Então ela foi no final de 2022, talvez aí por volta de outubro mesmo, deve ter sido 2 anos que eu fiquei com ele desligado e fora do IoT. E o que você se propôs a fazer quando você falou, vou voltar? Qual é que foi o seu... Você chegou a traçar, fez um plano de ação, falou, agora eu vou retomar, vou fazer tal e tal coisa? Como é que foi esse processo para você? Quando as coisas se encaixaram e meio que parece que vira uma chave, assim, né? Porque em vários momentos desse tempo, eu achei que eu não fosse mais dar aula, sabe? Tá na frente do computador, na frente da câmera, o computador me causava ansiedade. Tava pensando em outras possibilidades mesmo, de trabalhar com outras coisas que de repente fossem mais, não quero dizer mais fáceis, mas mais fáceis para alguém que estava na minha situação. Porque quando você é professor, né, e você está dando aula, você tem que estar presente 100% do tempo, né? Não é um tipo de trabalho que dá para você, sei lá, um trabalho de escritório que a pessoa, né, trabalha por um tempo, depois sai um pouco, vai no banheiro quando quer, vai tomar café quando quer, volta, aí fica navegando na internet fazendo coisa que não tem nada a ver com o trabalho, né? Que tem momentos durante o dia de trabalho que você está no trabalho, mas não está trabalhando efetivamente, né? Que você tem essas válvulas, pequenas válvulas de pequenos descansinhos, né? Isso, E o professor não tem isso, né? Então, eu achei que eu não fosse voltar, mas aí a hora que a chave virou, e isso deve fazer uns 2 meses, assim, que eu voltei a me sentir como uma pessoa inteira, eu comecei a sentir falta das coisas que eu gosto, o desafio e a criatividade, sabe? E as parcerias que eu tinha, porque, por exemplo, de maneira geral, pessoas com quem eu já trabalhei são pessoas com quem eu gosto de estar e que eu gosto de conversar, eu gosto de dar risada. Então, a primeira pessoa com quem eu tive um meeting online foi o Sérgio Pantoja. E eu tinha ficado quase 2 anos sem falar com ele. E ele tinha me mandado umas mensagens nesse meio tempo que eu não respondi, mas a gente voltou e deu risada como se tivesse continuado. Se não tivesse acontecido. Não tivesse parado. Então, não foi muito com planos traçados, na verdade. Eu sei com a Gabriela, no Dia dos Professores, foi então 15 de outubro, a gente estava planejando já uns cursos, fazer umas coisas para o ano que vem que ela queria. Aí eu falei, bom, então vou ter que ligar no meu Instagram profissional. Aí liguei de volta e decidi fazer um vídeo sobre essa coisa da depressão
Meio, inicialmente, assim, um pouco, porque é mais fácil você falar sobre essas coisas olhando para a câmera do que falar, tem que repetir isso 200 vezes para todas as pessoas que vão te perguntar Sim. a esse respeito. Então, eu gravei o vídeo para o Instagram profissional, mas depois eu mandei para várias pessoas que fazem parte da minha vida, mas que não do IoT, porque para elas saberem o que estava acontecendo e por que às vezes eu deixava de fazer as coisas, eu deixava de responder. Então teve uma resposta positiva também de pessoas que passaram por isso, ou se identificaram, né, com esse sofrimento e ouviram de uma pessoa que existe uma solução, sabe, que há a luz no fim do túnel e etc. Então, na verdade, eu voltei pensando em fazer as mesmas coisas que eu fazia antes, que são cursos para professores, parcerias para fazer workshops. A gente vai fazer workshops em São Paulo pela primeira vez desde a pandemia, porque, na verdade, o Sérgio fala que eu sou um ideas man. E depois que eu saí, ninguém mais fez curso presencial. Então, né, todo mundo se acomodou nos cursos online e assim ficou. Então, já tem 2 aqui. A gente deve lançar um com o Sérgio, um com a Gabriela e o Leandro Zuanazzi, que a gente vai fazer em janeiro em São Paulo, no mesmo lugar que a gente fazia antes da pandemia, que é um lugar na Faria Lima. Então, voltar a ver gente, assim, né, mesmo que seja um workshop de um dia, trazer um pouco de coisas que existiam pré-pandemia e que eu acho que vão fazer bem, não só pelo curso em si, porque eu acho que vão ser cursos bons, mas por essa coisa de estar com as pessoas mesmo, sabe? Eu acho que talvez seja um pouco catártico voltar a estar com as pessoas num curso, que nem você falou, sendo um professor particular, você vai ir lá e poder ver gente, ver outros professores e falar com esses professores no intervalo, porque se o curso fosse online, você não ia falar com ninguém, sabe? E saber a real altura das pessoas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então esses são os planos para o ano que vem. Quer dizer, eu já comecei a fazer algumas coisas. Semana que vem eu vou dar um curso, um workshop de 3 horas. Vou dar 2, na verdade, workshops de 3 horas. Na sexta-feira passada eu dei uma aula que eu chamo de Open Proficiency, na verdade uma aula de graça. Foi a primeira coisa que eu fiz em bastante tempo envolvendo professores, assim. Foi que nem andar de bicicleta, eu estava um pouco preocupado que eu ia estar rusty, mas aí né? Eu assisti, é uma coisa que eu já tinha feito, eu assisti o vídeo da última vez que eu fiz para lembrar algumas coisas e foi tranquilo, fiquei bem feliz assim com o fato de que eu acho que foi tão bom quanto da outra vez que eu fiz. Então que as coisas estão bem encaminhadas assim. Só queria retomar a sua condição para conseguir voltar à ativa, né? E independentemente de quem estiver passando por isso e quiser voltar ativa como professor ou quiser se reestruturar, a sua condição foi tratamento psicológico combinado a tratamento psiquiátrico e mais alguma coisa que você... Eu acho que o apoio da minha família, especificamente meus pais, a minha irmã mora no Canadá, então pela distância talvez tenha sido mais difícil para ela estar presente, mas meus pais... Eu acho que a família... a minha família tem um histórico de depressão, a minha irmã também tem um histórico de depressão, então o fato de meus pais entenderem isso, já terem lidado com isso, com a minha irmã, que também teve uma depressão profunda, com que eles sejam um pouco mais educados em relação ao que é a depressão e as consequências e como lidar com isso. Então, eu tive bastante sorte de contar com o apoio e o entendimento deles mesmo. Acho que, sabe, de que eu precisava de tempo para que as coisas voltassem ao normal. Fico feliz que você esteja de volta aqui entre nós. Vamos conversar um pouquinho sobre estratégias. Você, como um professor independente, como um tutor independente, o que você faz nas suas aulas? Qual é aquela estratégia que você usa nas suas aulas que você acha que tem um grande efeito positivo para você e que você também, por extensão, recomenda que professores tutorando seus também usem? Assim, é uma coisa básica, mas a personalização das aulas, eu acho que é o início, assim, é a base da pirâmide, né? Então, por exemplo,
mesmo que você use um livro didático, mesmo que você esteja dando um CELTA, que é um curso controlado por Cambridge, né, que você tem que cobrir diversas coisas que são mandatórias no curso, você pode fazer isso de forma personalizada. Então, por exemplo, a gente ia dar uma aula de como dar uma aula de reading para os CELTIs. Então, eu lembro que uma época eu usava um texto sobre o seriado do Loki, porque é uma coisa que os CELTIs se interessavam, entendeu? E aí, depois de um tempo, esse texto fica defasado, você tem que escolher outro, sabe? Se você, eu fiquei 7 anos sendo todo CELTA. Se você 7 anos passar usando o mesmo texto para o de reading, você está fazendo alguma coisa errada, alguma sabe? coisa tem que ser adequada, né? Porque, quer dizer, você está deixando de personalizar e deixando de fazer aquela coisa mais interessante para os seus CELTIs e consequentemente, pensando no professor, para os seus alunos. Então, se você dá uma aula, vamos pegar assim, um tópico gramatical qualquer, de passado simples, e você dá a mesma aula para todos os seus alunos, acho difícil que a aula seja efetiva para todos os seus alunos. Tem alunos que são mais interessados em certos tópicos do que outros, tem alunos que têm mais facilidade em gramática do que outros, tem alunos que vão usar o passado simples mais do que outros. Tudo isso tem que ser levado em conta. Eu acho que a personalização não só de tópicos, né, de escolha de material, mas também pensando no tipo de aluno que você tem, né, das necessidades dele, do uso do inglês que ele vai ter, né, porque tem gente que é aluno e usa inglês todo dia na empresa. Tem gente que é aluno e nunca usou inglês na vida fora da sala de aula. São diversos os contextos e a sua aula tem que refletir isso. É uma coisa básica, mas que as outras coisas vão vir on top of that. É legal também destacar que a personalização não precisa ser uma coisa exaustiva, não precisa ser uma coisa extremamente complexa, né? Pode ser a troca de uma instrução, pode ser a troca de uma sequência, adicionar um exercício específico, não precisa ser uma coisa que vai demandar, né? Pensando num professor que dá 36 horas de aula na semana para, sei lá, 18 pessoas diferentes, não precisa ser alguma coisa extremamente elaborada, pode ser pequenos tweaks, né? Pequenas coisinhas. Sem dúvida. Que a gente vai... sem dúvida. Então, por exemplo, você pode ter o mesmo tipo de, pensando nessa hipotética aula de passado simples, você pode ter o mesmo tipo de apresentação para todo mundo, mas você pode mudar a prática, pedir para eles fazerem coisas diferentes usando o passado simples, que na verdade demanda 2 linhas do seu slide, entendeu? Exato. E uma figura, se você quiser deixar bonito, senão nem precisa da figura. É só agora. Você vai falar do last weekend, ou do last vacation, ou do last meeting, ou do last não sei o quê. É uma coisa que muda exatamente uma linha do seu slide, mas que muda toda a aula do ponto de vista do aluno, né? Eu não estou falando que você precisa ter 18 alunos, 18 textos diferentes, e reinventar a roda a cada aula, porque isso realmente é exaustivo, mas você pode... de formas pequenas, como você falou, personalizar essa aula. E isso eu acho que para o aluno faz bastante diferença, né? Esse tópico da personalização é um tópico que tem sido bastante, eu diria, premente, assim, entre os professores que se preocupam com a qualidade das aulas, de falar, eu preciso ficar criando os meus materiais, eu preciso... Você pode criar um material, você pode dar diferentes oportunidades para as pessoas reagirem ao material que você tem, né? Sim, sem dúvida. Só que isso requer um professor com experiência, né? Essa é a grande dificuldade. Eu lembro uma vez de uma ECLT que chegou cheia de marra, assim, ela não era carioca, não, mas até parecia, de tanta marra que ela tinha. E chegou cheia falando de dogme e de não sei o quê. Pensei, campeã, você não sabe nem fazer o feijão com arroz e tá querendo falar de coisas que são complexas e que requerem um nível de experiência lá em cima. Tem que ir com calma. Mas é por isso, por outro lado, que eu acho que o professor precisa continuar estudando, porque quanto mais experiência você tiver, mais capaz de usar a mesma coisa com objetivos diferentes você vai ser, mais você vai conseguir tirar do mesmo material
e necessariamente reduzir seu tempo de preparação. Deixa eu dar um exemplo, por exemplo, agora que eu comecei a fazer mentorias, né? Vai lá. A mentoria, a gente começa e o professor fala o que ele precisa e eu respondo para o professor. E não tem lesson plan, é uma coisa que é altamente personalizada e cada professor precisa de uma coisa. Mas eu tenho bagagem suficiente para reagir ao que esses professores precisam e dar sugestões e falar de diversos assuntos. Quer dizer, é claro que tem coisas que eu não me meto. Por exemplo, eu não entendo de Young Learners. Então, se uma pessoa vier me procurar e falar, eu queria fazer um mentoria de Young Learners, eu falo, não, isso não é para mim, vou te recomendar outra pessoa. Dentro das áreas que eu tenho experiência, né, de trabalhar com alunos adultos, trabalhar com personalização, né, trabalhar com foco em vocabulário, né, com emergent language, e reagir ao que o aluno está produzindo, as necessidades do aluno, e etc., trabalhar com conversação. Então, isso eu consigo falar com propriedade e atender as demandas do professor. Quantas pessoas seriam capazes de fazer a mesma coisa que eu? Poucas. Eu não estou falando que você precisa ir lá sem nenhuma preparação encarar seu aluno, né? Mas quanto mais experiência você tiver, mais fácil isso vai ser de fazer e menos você vai ter que preparar de antemão. Tem um workshop de lesson planning várias vezes antes dessa pausa. E uma das coisas que um quote, que eu não vou saber de cabeça assim certinho, mas um dos quotes mais importantes que eu tenho nesse workshop é muito mais importante o que acontece durante a aula do que antes. O que isso quer dizer? Por mais que você prepare sua aula, as coisas nunca saem exatamente como... Né, Pro professor, você fala. Pro professor, pro professor. É muito mais importante que você esteja pronto para reagir ao que acontece durante a aula do que você prepare milimetricamente cada segundo de aula que você vai dar para os seus alunos, né? Mas, de novo, isso demanda experiência e demanda estudar, né? Não é o Ricardo que foi jogado na sala de aula depois de ter assistido 3 aulas que ia conseguir fazer isso, de maneira nenhuma. É o Ricardo que tem 20 anos de experiência, né? Que faz isso. Eu acho que a mensagem é: você tem que continuar, mesmo sendo um professor particular, continuar se desenvolvendo, e isso pays off em menos tempo de preparação, em mais adaptabilidade, mais flexibilidade, que os alunos vão se beneficiar, além de você também se beneficiar. E acaba refletindo mais na tua autoridade dentro da sala de aula, né? Sim, sem dúvida. Em termos de estratégias administrativas, você trabalha como independente, você falou ali desde quando que você 2015. Falou que você saiu, 2015 que você saiu, né, da cultura inglesa, e você optou por, né, assumir essa carreira de autônomo. O que é uma estratégia, qual é uma estratégia que você usa, que você recomendaria para outros professores visando trabalhar como autônomos que também usassem, em termos administrativos? Eu acho que a primeira coisa é você ter a sua empresa. Para a maioria das pessoas isso vai ser um microempreendedor individual, o MEI, que a gente chama, porque isso te permite dar nota fiscal, isso te permite você ter um CNPJ, e isso traz diversas vantagens. Por um custo baixo, eu não vou lembrar agora de cabeça, eu acho que o MEI atualmente custa R$80 por mês, alguma coisa assim. Menos até, 70 e poucos. Menos, 70 e poucos de contribuição para o governo, né? Mas te traz diversas vantagens. Você pode até dar aulas para uma empresa não tendo MEI, mas é muito complicado. Em geral, eles vão pedir nota fiscal. Ou para você trabalhar por exemplo, dar um treinamento para uma escola de inglês, eles também vão querer nota fiscal. É importante você fazer as coisas de forma legal. E tem muitos alunos hoje que estão recebendo scholarships das empresas, né? Das empresas, exatamente. Próprias empresas. Às vezes você não dá aula na empresa, mas o aluno que te procura... recebe, Então acho que esse seria a primeira coisa. É super fácil você abrir um MEI. Eu abri sozinho, sem um contador, só procurando na internet. Se você for mais, vamos dizer assim, challenge em termos de matemática e de burocracia, um contador pode abrir para você, só não pague muito caro por isso, porque não é difícil. Então, eu acho que tem outras coisas que você pode gastar o seu dinheiro melhor do que pagar alguém para abrir o seu MEI. Muda um pouco de cidade para cidade, estado para estado.
então você tem que olhar direitinho quais são as regras do seu estado, mas eu acho que esse é o primeiro passo básico para quem vai ser um professor autônomo, particular, independente, né, qualquer que você queira que seja o seu título. E para mim foi muito importante, me permitiu trabalhar, como eu falei, com a Casa Thomas Jefferson, me permitiu trabalhar com a Cultura Inglesa de São Paulo, me permitiu trabalhar com o British Council, me permitiu trabalhar com diversos contextos que, se eu não tivesse o MEI, a primeira coisa que eles perguntam é: você emite nota fiscal? E agora me permite, por exemplo, o que foi muito importante durante a minha depressão, eu tenho um plano de saúde que é atrelado ao meu CNPJ. Eu ia falar e isso. É muito mais barato do que o plano de saúde particular de pessoa jurídica. Isso faz muita diferença. Só tem vantagem de você ter um CNPJ, até para comprar um carro, às vezes tem desconto, né? Não tem por que não ter, por causa de R$72 por mês, ou however much it is, né? Tem também a questão da licença maternidade e a licença saúde, né? Que o MEI também dá direito. A partir do primeiro dia que você faz o seu contrato MEI, você já está elegível a essas licenças. Exato. É muito importante professores particulares se preocuparem com isso. Seguro saúde, sem dúvida. Seguro de vida, seguro de carro, seguro de casa, que a última coisa que você quer é ter que lidar com uma emergência como autônomo que vai te incapacitar de trabalhar e ainda vai te gerar muito custo, né? Então, muito custo, exatamente. E o MEI facilita todas essas coisas. Então, o ponto negativo do MEI é que você só pode declarar R$80 mil, eu acho, anualmente. Mas se você estiver ganhando mais de R$80 mil por ano, aí você abre uma microempresa e fica feliz, entendeu? E aí você vai ter um contador. Ninguém vai reclamar de ganhar 100 pau por ano, eu tenho certeza. Então, mas o primeiro passo, que provavelmente você não vai começar de cara ganhando 100 mil, é abrir o MEI. E aí mais pra frente você se preocupa, né, se as coisas forem bem, em abrir. O que vai acontecer, né? O que vai acontecer, exatamente. Como que você faz a sua captação? Atualmente, basicamente via Instagram, né, nos primórdios que nós falamos, as coisas aconteciam no Facebook, né, em grupos de Facebook, o famoso Brelt, e outros grupos, como por exemplo o grupo da Cecília Nobre, né, o Private English Teachers, e tinha outros grupos em que você, né, postava suas coisas e captava alunos. Isso foi migrando aos poucos para o Instagram. Então eu via Instagram e lista de e-mail. Eu sou, na verdade, talvez não seja a melhor pessoa, eu não sou assim super avançado nas coisas que eu faço. O Sérgio fala que eu sou um ideas man, o meu negócio é teaching. Business é menos o meu negócio. Então eu acho que eu valho muito, talvez, da minha fama no nosso pequeno nicho para atingir esses alunos, né, que são professores, na verdade, mas de forma mais básica via Instagram e lista de e-mail para vender os cursos e workshops. E as parcerias, na verdade, as parcerias trazem mais visibilidade para você, né? Então, por exemplo, o Sérgio é um super nome, tem sei lá quantos mil seguidores, ou no passado que eu dei workshops com a Karina, que tem agora, deve ter 2 milhões de seguidores no YouTube. Conseguir fazer parcerias com pessoas, primeiro que você, acho que acredita no trabalho, né? Você não vai saindo fazer parcerias willy-nilly só para fazer parceria e de repente oferecer um produto ruim, é claro. Mas eu acho que isso ajuda também a trazer visibilidade para o seu trabalho. Tem que ter a carinha de pau também, né? Mas sem dúvida. Tem que ter a carinha de pau. A gente às vezes se coloca muito em dúvida, em questionamento o nosso próprio trabalho. E tem que ter a carinha de pau. Essas entrevistas aqui, eu tive que ter muita cara de pau para chegar e mandar mensagens para pessoas como você, pessoas como a Gabriela. E falar, vamos bater um papo? Vamos conversar com professores independentes? Eu acho que você sabendo, né, confiando na qualidade do que você está oferecendo, alguém vai estar disposto aí a pular nesse barco com você. Sim, eu já contei essa história em outros lugares, mas a Karina Fragoso, eu mandei mensagem para ela no Facebook. Falei, Karina, eu sou Ricardo e tal, eu tô com uma ideia de a gente dar um workshop de pronúncia para professores, te interessa? E aí ela já tinha ouvido meu nome, sabe, a gente marcou de se encontrar em São Paulo e conversou, sabe, a gente deu 2 workshops sold out, assim, foi um dinheiro super bom, foi uma experiência super legal, que me deu acesso a professores que otherwise I wouldn't, porque professores que
seguiam a Karine, de fora do nosso ELT bubble. Mas é isso, tem que ter cara de pau. Ela podia ter falado não, mas é aquela coisa, né? O não você não, já a tem. gente já tem. Tem que ter. É claro que você tem que ter um mínimo de simancol também, né? Do tipo, eu não chegaria para uma pessoa de Young Learners e falou, vamos fazer uma parceria de Young Learners, sendo que eu não sei nada de Young Learners. Então, eu fui falar com a Karine sobre pronúncia, porque é uma área que eu acho que eu tenho know-how para estar no nível dela e a gente falar sobre pronúncia. Ou outras pessoas, né? O Sérgio, por exemplo. Vocês trabalham muito com professores, com preparatórios. Mas a gente tem um background parecido, né? A gente estuda bastante, porque o Sérgio é um puta nerd, né? Estuda um monte de livro. E eu também sou, então a gente se dá bem por conta disso, né? Mas tem que ter um pouco de cara de pau, mas também se mancou para saber aonde você, né? Em que nível você tá e quem podem ser parcerias possíveis. Eu acho que senão você passa vergonha. Mas eu também fico pensando que a cara de pau ajuda também a gente a perceber, a medir a temperatura da água, quão bom será que é isso que eu estou propondo. Aí você conversa com um, conversa com outro, você fala, você recebe 3 não, você fala, tá, então talvez eu tenha que ajustar isso que eu estou oferecendo, eu tenho que calibrar um pouco melhor a conversa, né? Mas eu concordo com você que tem uma hora que a gente precisa parar e repensar e falar, não, vamos ver o que eu quero, vamos pensar direitinho o que eu quero fazer. Só para dar um exemplo, assim, sem citar nomes, mas na verdade mais de uma pessoa, que nós falamos sobre o curso do Delta Módulo 1, eu já vi mais de uma pessoa querer oferecer curso do Delta Módulo 1 sem ter feito o Delta Módulo 1, ou tendo feito, mas não tendo passado no Delta Módulo 1. E aí isso passa vergonha, né? Ainda que nem eu falei, qualquer pessoa em teoria pode oferecer, sim, mas imagina-se, né, que você tenha pelo menos passado na prova, né? Tenha pelo menos essa experiência a oferecer para os seus futuros alunos. Então tem um mínimo de simancol, especialmente naquele o homem branco medíocre, né? Que a figura que a gente fala. Então eu diria o seguinte: se você é mulher, você provavelmente deveria pensar higher of yourself. Se você é um homem branco, provavelmente você precisa pensar a little lower of yourself. E aí tá provavelmente com calma, né? Vamos com calma, exatamente. Então eu acho que essa é a minha dica. E don't aim too high também, né? Tem essa noção. E as coisas vão se acertando. Que erro que você destacaria que você cometeu no passado e que você recomenda que professores evitem? Professores particulares. Eu vou dar um exemplo do CELTA, mas eu acho que pode ser, eu vou transferir isso para professores particulares. Eu tive minha CELT bem no início da minha carreira como tutor de CELTA, que no CELTA, para quem não sabe, é o tutor que diz para os professores que tópico eles vão dar da aula. Então, você vai dar esse texto na sua aula de reading, ou você vai dar esse tópico gramatical na sua aula de gramática, ou você vai usar esse listening na sua aula de listening, e assim por diante. E aí eu tinha dado para essa candidata o famoso will e going to. Né? Assim, do alto da minha arrogância, pensei, não, will e going to é beleza, né? E ela deu uma aula ruim de will and going to, porque, na verdade, é um tópico muito difícil. Younger Ricardo estava em outro momento e achava que não, que aquilo era fácil. E ela deu uma aula ruim, e aí, durante o feedback, a gente estava assim, num back and forth, ela estava explicando lá a aula, e ela falou, mas eu só fiz o que o livro estava mandando. E eu falei, de uma forma talvez exaltada, mas tipo, você não tem que dar aula do livro, você tem que dar a sua aula, que não sei o que, sabe? Ela começou a chorar, e a culpa foi minha. Eu deixei de ser construtivo, vamos dizer assim, perdi a cabeça mesmo, tá falando do alto do meu high horse, falando assim, tipo, você não sabe o que tá fazendo. Mas primeiro que tudo bem, porque é um curso para professores iniciantes, então quem não sabia o que estava fazendo era eu, que estava dando aquele feedback ruim. Long story short, essa pessoa vai dar um curso comigo ano que vem, então eu pedi desculpa, nós superamos isso, e eu cresci como tutor e viramos amigos. Mas passando isso para professores particulares, especialmente com adultos, porque aluno adulto tem muito trauma de aprendizagem de inglês, né? O aluno que chega, especialmente como lower level, ele provavelmente já tentou vários cursos,
né? Provavelmente já começou e parou várias vezes, provavelmente já passou vergonha tentando falar inglês, ou então algum tipo de frustração. Então você tem que tomar muito cuidado quando você dá feedback para esse aluno, né? E eu não estou falando que você não possa corrigir o aluno de maneira nenhuma, né? Claro que você corrigir, senão o aluno não vai aprender. Mas você tem que entender de onde esse aluno está vindo, para que você não cause nesse aluno mais um trauma de aprendizagem, sabe? Para que você consiga reduzir, a gente chama de o affective filter, né? Consiga reduzir esse filtro afetivo para que ele realmente possa aprender inglês. Porque se você está nessa posição de ataque, como eu estava, o aluno fica na defensiva e ele não vai aprender. Então você tem que entender de onde esse aluno está vindo, para que ele se sinta confortável com você, né, e baixe essa barreira, e sim ele vai conseguir desenvolver o inglês dele. Né? Então, entender quem é o aluno e quem é você, né, e que você está ali para ajudá-lo, não para botar ele para baixo, não para criticá-lo, como eu fiz. De fato. E muito importante a gente saber o que é um estágio de desenvolvimento linguístico, né? Porque tem muitas coisas que a gente considera erros que são parte de um estágio de desenvolvimento linguístico. Então, se você cobrar coisas e você achar que, a partir de um pressuposto, que um aluno não está fazendo alguma coisa por falta de força de vontade ou por falta de atenção, você está colocando ele num patamar de... É como se eu cobrasse do Hugo, meu pequeno de 3 meses, que formasse uma frase inteira. E a gente sabe, a gente entende muito do desenvolvimento linguístico de crianças e a gente falha muito em entender quais são os estágios de desenvolvimento linguístico de uma pessoa, um adulto que está aprendendo o segundo idioma, no nível intermediário, até upper intermediate, ele vai ter problema com do e does. Que são tópicos que você vai ver lá no nível A1. Ele vai ter problema e vai ter dificuldade. E faz parte do processo, né? Eu acho que o Third Person S é um excelente exemplo, porque né, a pesquisa diz que ele é ensinado no início, né, de qualquer livro de gramática, mas que ele é late acquired. Então, que o aluno, por exemplo, adquire o past simple muito antes de adquirir essa terceira pessoa do singular. Sim. Então você justamente não pode esperar isso de um aluno intermediário que sai de um aluno básico, né, que não vai cometer esses erros. Eu acho que, de novo, a mensagem você precisa estudar e estar ciente dessas coisas, sabe, de que como funciona a Second Language Acquisition, né, que só porque aquilo está naquela ordem no livro não quer dizer que na cabeça das pessoas vai funcionar daquele jeito, daquela forma. Então, mas de novo, isso demanda experiência, né, demanda leitura. Justamente, a gente precisa ter paciência com esse aluno adulto traumatizado aí. Primeiro porque eu acho que isso é um nicho grande, né? Vamos falar de business agora. Eu acho que isso é um nicho grande. Todo mundo precisa aprender inglês. Sim. E os cursos de inglês de General English don't cater for this kind of student. O cara vai lá, vai falhar, entendeu? Porque o professor, por melhor que ele seja, tem outros 10, outros 20 na sala, não consegue dar a atenção individualizada que esse tipo de aluno precisa. Então esse aluno acaba procurando um professor particular. O bom professor particular entra dando atenção a esse aluno e fazendo o que um curso não faz. Com certeza. Individualizando o aprendizado, pensando no aluno, entendendo quem é esse aluno, respeitando o tempo do aluno e assim por diante. Principalmente isso, né? As pessoas estão procurando porque elas não querem seguir o tempo de ninguém, elas querem ter um tempo um pouquinho mais próximo. Sim. Nem todo mundo está com a pressa de aprender em 1 ano, em 6 meses. As pessoas querem curtir o processo, né? Ricardo, quem quiser mais informações sobre os seus cursos, onde que encontra? Eu acho que a maneira mais fácil é me seguir no Instagram, Ricardo Barros ILT, ou meu blog, que ele ainda existe, é ricardobarrosilt.com. As aulas de conversação ainda lá estão. Até hoje eu recebo mensagem de gente usando as aulas, ou me pedindo coisa do Delta. Cambridge não gosta que você deixe as suas coisas do Delta na internet, mas se você me mandar um e-mail, eu te mando as coisas que eu já fiz. Então tá isso escrito lá no blog. Então, hoje mesmo eu recebi um e-mail de uma pessoa pedindo meu lesson plan de Lexis, uma pessoa da Rússia, e eu mandei para ela, porque me custa
exatamente 10 segundos, você precisando de... Cambridge não gosta, mas a gente manda porque é brasileiro, né? A gente se entende, é sororidade. A gente se entende, a gente se ajuda. Exatamente. Tem que ajudar o próximo. Você que já sofreu Maravilha. nas mãos de Cambridge, tem que ajudar o próximo. Maravilha, Ricardo. Novamente, muito obrigado por ter topado essa conversa. Obrigado, Arthur, pelo convite, pela conversa. E quem tiver mais perguntas, é só me mandar uma mensagem no Instagram e I'll be glad to help. Maravilha, e vamos continuar também essa conversa aqui nos comentários do vídeo. Fiquem ligados para as próximas entrevistas. Um abraço. Um abraço.